Olá, tudo bem? Eu me chamo Marcos, sou graduando em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Juiz de Fora e faço parte do Laboratório de Estudo de Estrutura e Função de Proteínas, orientado pela doutora Priscila de Faria Pinto. Hoje eu vou estar contando um pouquinho para vocês aqui de um dos nossos projetos, abordando aí a Ravenala madagascariensis, no projeto intitulado Uma caracterização dos pigmentos vegetais para incorporação de produtos para o consumo humano. Espero que vocês gostem. A Ravenala madagascariensis, ou também como é conhecida a árvore dos viajantes, é originária lá de Madagascar, porém ela se adaptou muito bem a todas as regiões tropicais. A gente consegue distinguir ela facilmente, né, por esse tronco robusto, que lembra aí de palmeiras, também por essas folhas dispostas verticalmente em forma de leque, que lembram muito as folhas das bananeiras. Porém, mais principalmente, é muito fácil distinguir elas pelas suas sementes, que são envoltas aí por esse arilo extremamente azul, o que traz, né, essa característica muito marcante dela. É uma planta notável tanto pela sua estética, que é muitas vezes usada como plantas ornamentais, mas também pelas suas aplicações. Visto que essas aplicações são quase sempre sobre as partes aéreas do vegetal, nosso estudo busca fazer essa caracterização morfofísico-química dos arilos, padronizando, né, a extração vegetal para poder descobrir aí a presença de metabólitos ou proteínas na amostra, sugerindo aplicações biológicas e comerciais para poder preencher essas lacunas da literatura. Esses arilos foram coletados e armazenados em Juiz de Fora mesmo e, posteriormente, né, para análise, foram reidratados e cortados transversalmente para microscopia óptica de campo claro, de fluorescência e também eletrônica de varredura. Já para as análises fitoquímicas, foram utilizados três extratores, o hexano, etanol e a SDS a 10%, para possível identificação de metabólitos secundários. Depois fizemos análises centesimais para definir a composição da amostra, como teor de lipídios, proteínas, carboidratos, etc., e fizemos um planejamento fatorial para definir as melhores condições de extração do pigmento. Posteriormente, fizemos uma cromatografia em camada delgada para definir algumas condições como atividade antioxidante, presença de peptídeos e cumarinas, por exemplo. Utilizamos um kit comercial para fazer a dosagem de proteínas e depois fizemos a eletroforese para descobrir o peso molecular dessa nossa proteína-alvo. Por fim, fizemos uma espectrometria de massas acoplada à cromatografia tanto gasosa quanto líquida para poder purificar esses peptídeos e depois fizemos uma comparação com o banco de dados do NCBI e um blast para poder identificar exatamente quais eram esses peptídeos. A microscopia óptica nos possibilitou uma análise anatômica completa e, com a utilização do filtro DAP, foi possível perceber uma resposta de fluorescência por toda a fibra do arilo. A microscopia eletrônica de varredura, acoplada ao EDS, nos possibilitou afirmar que de fato é um arilo, dado o único ponto de inserção da fibra na semente, e nos deu uma composição aproximada, sendo 52% de carbono, 18% de oxigênio, 3% de sódio, 11% de alumínio, 7% de enxofre e 6% de nitrogênio. A marcha fitoquímica foi negativa para qualquer metabólito secundário que pudesse dar essa coloração azul, apenas sendo determinado para cumarinas, que foram posteriormente verificadas por outros ensaios. As análises centesimais mostraram uma composição riquíssima em lipídios e uma porcentagem de proteínas relativamente alta, com uma média de 7,1. Enquanto isso, os carboidratos foram calculados por diferença. A cromatografia em camada delgada foi negativa para a presença de cumarinas, mas foi positiva tanto para a atividade antioxidante quanto para a presença de peptídeos. Nossa dosagem de proteínas resultou numa concentração relativamente alta, com aproximadamente 2 mg por ml, baseado na equação acima, onde utilizamos padrões de albumina para comparação. Nossa eletroforese resultou em um peso aproximado de 14 kDa e também utilizamos um padrão para o cálculo do peso molecular dessa proteína. O nano-HPLC nos retornou esse cromatograma com o pico principal observado entre 45 e 50 minutos, indicando aí, né, a eluição da principal fração do extrato analisado. O match de peptídeos contra a base de dados do NCBI nos retornou essa fitocianina com um domínio proteico relacionado ao cobre, o que justifica essa coloração azul do arilo, dada a interação do cobre com a luz. Bom, recapitulando, neste estudo fizemos uma análise detalhada do pigmento azul nos arilos da planta Ravenala madagascariensis e nenhum metabólito foi responsável por essa coloração, mas sim uma proteína com domínio fitocianino. O extrato tem atividade antioxidante e, com planejamento fatorial, tem aí uma estabilidade de até 2 meses com temperatura ambiente. Por fim, era isso. Muito obrigado pela sua atenção. Agradeço também a todos os integrantes do laboratório, parceiros e principalmente as agências de fomento que puderam tornar esse trabalho possível.